Boa tarde a todos. Eu sou a professora Maíra, tenho 35 anos e vim falar um pouco sobre a minha experiência com a enchente de 2024, que está sendo a maior da minha região. Eu sou professora da Rede Municipal de Canoas e é normal na minha rede, 1 ou 2 dias por ano, a gente não dar aula, né, as escolas não abrirem, as aulas serem suspensas por causa das chuvas. E depois as aulas voltam ao normal, nós voltamos ao trabalho, os alunos voltam para a escola, com raras exceções. E foi isso que eu achei que aconteceria esse ano. Porém, no dia 30 de abril, nós fomos dispensados do trabalho por causa das chuvas no turno da tarde. E então, na quarta-feira foi 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador, e na quinta e na sexta as aulas foram suspensas também. Então, sexta-feira, eu fui para a casa da minha mãe, em Porto Alegre, e antes de ir para a casa da minha mãe, eu passei no supermercado em Porto Alegre mesmo. Lá eu vi muita movimentação de pessoas estocando itens, né, por causa da chuva, que talvez não fosse legal sair depois. Então, eu e a minha mãe resolvemos ir para Canoas, para o meu apartamento, porque seria melhor, seria mais tranquilo para a gente conseguir comprar mantimentos. Isso depois nós vimos que foi um engano, porque sexta-feira, perdão, nós fomos para Canoas, eu e a minha mãe, e nós fomos resgatadas de barco. Desculpe, eu dei um spoiler. O que aconteceu? A minha mãe, ela é idosa, é deficiente visual, assim como eu, e ela é imunossuprimida. E ela tem dificuldade, né, para caminhar, para se movimentar, porque ela tem artrite reumatoide. Então, ela foi comigo sexta-feira para casa, a gente dormiu, tudo bem. Sábado, quando a gente acordou, a parte de fora do meu condomínio tinha virado uma lagoa. E a gente não sabia se valia a pena ficar ou sair. A comunicação estava muito complicada, porque o sinal de internet estava ruim, o sinal de celular estava ruim. Então, por milagre, quase por milagre, uma amiga minha conseguiu me telefonar e me avisou que a Defesa Civil estava dizendo que quem pudesse ir embora do condomínio, que fosse embora. E daí eu falei para essa minha amiga no telefone para ela poder avisar para alguém que pudesse vir nos resgatar, porque, claro, àquela altura, na sexta-feira, dia 4, a água já estava cheia, já estava uma lagoa, assim. O primeiro andar já estava alagado, as pessoas que moravam no primeiro andar subiram para os andares mais altos para poderem ficar no seco. E, inclusive, no quinto andar do meu prédio, que é o mais alto, tinha uma escada como aquelas de bombeiro que levava para um alçapão, assim, parecia um alçapão no telhado. E a gente escutava muitos barulhos de helicóptero. E eu fiquei com muito receio, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer a minha mãe subir aquela escada. Essa minha amiga que eu falei, ela também morava no mesmo condomínio que eu, mas ela tinha procurado abrigo em uma igreja. Então ela já estava em local seguro. Ela já tinha ido antes para fora do condomínio, antes de alagar. Então, como as coisas continuaram? Um pouco depois chegou um barco ali, e eu e a minha mãe fomos de barco. A gente desceu ali para o primeiro andar, ficamos com a água até a altura do peito, mais ou menos. A minha mãe foi na cacunda, assim, subiu nas costas, né, de um dos voluntários que levou ela até o barco. Eu fui caminhando mesmo e os voluntários tiveram também a tranquilidade, né, a bondade de carregar as nossas coisas até o barco antes de nos pegar para que as nossas coisas não molhassem. Inclusive porque tinha os meus remédios e principalmente os da minha mãe. Então subimos no barco, eu digo que foi o primeiro passeio de barco da minha vida, foi na enchente, né, triste.
mas a experiência até que é legal, pretendo tentar andar de barco em uma outra situação uma hora. Então, esses voluntários nos deixaram onde a água estava ali dando pé, mais ou menos até a canela, não sei quantos metros, talvez uns 500 metros ali do local onde a gente estava, entre 500 e 800 metros, e ali a gente saiu para onde estava seco e ali tinha um carro com duas voluntárias. Uma delas era a esposa de um dos voluntários do barco. Essa moça voluntária, né, então nos auxiliou. Eu tirei a galocha que eu tava, né, que viagem também, eu desci de galocha achando que ia adiantar alguma coisa, né. Eu desci de galocha, eu tirei a galocha e virei ela e saiu tipo uns 400, 500 ml de água, sabe, de cada galocha. As meias grossas que eu tava, eu tirei assim e torci. E saiu muita água também. Tava toda encharcada. Eu e a minha mãe encharcadas, porque, claro, a gente teve que entrar naquela água fria, gelada, suja. Eu fiquei brincando, cantando a musiquinha do Titanic quando eu tava entrando no navio, né? Aí eu botei ali a bota do jeito que dava, até a metade, assim, o pé entrou só até a metade, fomos no carro para procurar um abrigo. A igreja dessa minha amiga já estava cheia. 2 outros abrigos pelos quais a gente passou. Um que era uma escola pública, se não me engano, uma escola de educação infantil. E outro que era a Universidade La Salle, que também serviu como abrigo, acredito que ainda esteja servindo, já estavam cheios também. Né? A La Salle, eu me lembro do pessoal comentar que já estava, inclusive, bem acima da capacidade. E então a gente foi para casa do meu pai, né, que é no bairro Partenon, que é um local bem alto de Porto Alegre. Gente, vocês não têm noção da aventura que foi para a gente conseguir chegar no Partenon. Porque as entradas para Porto Alegre, elas estavam todas bloqueadas pela água, pela inundação. E a única entrada viável era por Gravataí, por dentro ali. E a entrada ali da ponte, a entrada de Gravataí, que a maioria das pessoas faz, também estava alagada. Então, a moça do Uber, que daí a gente deixou as voluntárias, que elas inclusive iam continuar auxiliando pessoas, né? Graças a Deus existem voluntários nessa hora, né? Aí, então, a gente pegou o Uber e nós ficamos umas 4 horas no Uber até chegar na casa do meu pai. Quando a gente chegou lá, a gente finalmente, então, tirou aquela roupa molhada da água suja e conseguiu tomar um banho. Gente, vocês têm noção o que é ficar 4 horas com a roupa molhada da água suja? E isso que eu tenho certeza que o meu caso e da minha mãe não foi o pior. Se procurar os relatos das pessoas, vai ter coisa muito pior, sabe? A gente ficou, então, até segunda, dia 6, na casa do meu pai, lá no Partenon. Depois a gente foi para casa de uma amiga da minha mãe em Gravataí. Foi outra aventura para conseguir sair do Partenon e ir para Gravataí. Mas conseguimos também, porque, claro, o caminho, pelo fato de a maioria dos acessos estarem bloqueados, é muito mais longo, muito mais demorado, e também engarrafamento de pessoas tentando ir ajudar. Às vezes, pessoas que saíram de casa e foram, sei lá, tentar buscar alguma coisa, não sei, gente, mas muito engarrafamento. Chegamos, então, em Gravataí, na casa da amiga da minha mãe. Tranquilo, né? Não podemos ficar na casa do meu pai porque alguns familiares da minha madrasta também precisaram de abrigo, a casa dela é realmente muito pequena. E aí lá na casa da amiga da minha mãe nós ficamos do dia 6 ao dia 10. Porém, como eles trabalham por demanda, né? O trabalho deles é por demanda. E eles, obviamente, com isso tudo, eles estavam sem trabalho em Gravataí, eles conseguiram trabalho em Santa Catarina. Então eles foram para Santa Catarina para trabalhar e então eu e a minha mãe viemos para um abrigo, que é o lugar do qual eu estou falando agora. Esse abrigo é a União de Cegos do Rio Grande do Sul, o SERGS,
que é um centro de atendimento para pessoas com deficiência visual, assim como eu e a minha mãe. Eu tenho baixa visão, sou autista nível 1 de suporte, e a minha mãe, ela é cega total hoje e tem também aquelas questões de mobilidade que eu falei para vocês. Aqui, então, nós fomos bem recebidas pelos voluntários. Eu tento auxiliar do jeito que eu posso, estou tentando auxiliar minha mãe. Ela demanda muito auxílio pelo fato de que ela não está na casa dela. Na casa dela ela já está habituada com tudo, onde estão as coisas, como as coisas são. Aqui ela ainda precisa de um pouco mais de ajuda, mas as coisas estão bem. Mas algumas coisas eu gostaria de falar sobre toda essa situação de enchente com vocês. Uma delas é que a gente nunca sabe quando que a água vai baixar. Hoje é dia 20 de maio e só hoje a água baixou no meu condomínio. A gente ficou todo esse tempo achando que em algum momento a água ia baixar. A gente achou quando estava no Partenon, na casa do meu pai, que a gente ia sair de lá e ia direto para casa, que nós íamos ficar lá apenas uns 2 dias. Quando a gente foi para casa da amiga da minha mãe em Gravataí também, achávamos que ficaríamos lá apenas uns 2 dias. E, no final das contas, hoje já é 20 de maio e nós ainda não voltamos para as nossas casas. A casa da minha mãe não alagou a rua, mas está sem água e sem luz, o que faz com que fique inviável a vida dentro do apartamento. Graças a Deus, nós não perdemos nada. Graças a Deus, nós estamos bem de saúde, né? Mas nós não estamos na melhor situação possível. Mas óbvio que a gente não pode reclamar, porque se a gente olhar em volta e ver a quantidade de coisas que está acontecendo, de gente que perdeu tudo, de gente que trabalhava e perdeu seus instrumentos de trabalho, é muito triste. Inclusive, nessa questão do pessoa que trabalhava e que perdeu seus instrumentos de trabalho, eu me enquadro porque o NAPB, Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille de Canoas, era justamente no bairro Matias Velho, que foi um dos bairros mais atingidos pela enchente. E lá nós tínhamos algumas coisas como máquinas Braille, os nossos computadores, vários recursos para pessoas com deficiência visual e inundou tudo. Nós ainda não voltamos lá para ver o que pode ser recuperado, se é que algo vai poder ser recuperado. Também, uma coisa que eu verifiquei assim, todos os voluntários, praticamente sem exceção, são o que? Trabalhadores. Manicure, empresária, gente, empresário que não é o Elon Musk é trabalhador, ok? Não é porque a pessoa tem um CNPJ que ela deixa de ser um trabalhador. Professores, vi muitos, enfermeira. Então, assim, quem está fazendo a diferença nesse momento tão complicado para o nosso estado, para o nosso povo, são os trabalhadores. E também, assim, muita gratidão à União de Cegos do Rio Grande do Sul, que abriu as suas portas para receber as pessoas, por entender que o atendimento para o nosso público é particular, é peculiar, e também por já aproveitar esse momento para colaborar para a independência das pessoas que estão aqui. Já explicando para elas e iniciando instruções com orientação em mobilidade, com informática no uso do celular e outras coisas que são importantes para que a pessoa consiga ter autonomia. Então, gente, se você chegou até aqui, eu quero divulgar para vocês 3 campanhas de solidariedade que são muito importantes para mim. A primeira delas é a da CSP com Lutas, que é a campanha Trabalhador Ajudando o Trabalhador,
Eu vou colocar o Pix dela aqui para vocês verem. A segunda delas é da ADVIC de Canoas, Associação dos Deficientes Visuais de Canoas. Fica ao lado do NAPB, que é o local onde eu trabalho. E a ADVIC é um local que faz atendimentos também para pessoas com deficiência visual. E a ADVIC foi alagada. Eu vou ver se eu consigo colocar imagens aqui da ADVIC. Se eu não conseguir, eu vou colocar o link no primeiro comentário ou na descrição. Tá? E também vou colocar o Pix aqui para vocês doarem. Terceira é, naturalmente, a União de Cegos do Rio Grande do Sul, a UCERGS, que é o local que está ajudando tanto, que está abrigando a mim e a minha mãe, que está nos auxiliando nesse momento tão complicado para todo mundo. Né? Eu vou colocar o Pix aqui. Eu estou fazendo a minha parte, por enquanto eu não posso sair daqui, mas assim que eu puder, né, eu vou ver o que eu posso fazer. Por enquanto, o que eu posso fazer é ajudar no que eu puder aqui dentro. Mas você que está aí fora e puder ajudar, eu agradeço, certo? Se puder compartilhar, se puder curtir, obrigada.